Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Né? Tivemos um dia abençoado na presença do Senhor hoje, iluminamos todo o salão. Glória a Deus. Passamos o dia hoje lá e colocamos as lâmpadas, Amém. colocamos tudo e agora deu tempo eu fazer o teste, que não deu tempo a fazer logo cedo. Aí eu vou fazer agora. Quando sair daqui eu vou lá. Amém. E vai dar certo em nome de Jesus. Amém? E no sábado nós estaremos lá colocando. Como é? Aí para o povo já disse, já que tem energia trabalhador e todo. Eu digo, então vamos Glória a embora. Deus. Glória a Deus. O dia à noite, 24 horas. Amém. A vigília. Você fica só. Amém. Graças a Deus por essa lição. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa Amém. vida. Né? Glória a Deus. Deus, Ele é bom e eterno é a sua É misericórdia. verdade. Meus irmãos, tem um versículo da palavra do Senhor, não lembro-me aonde. Uma certa vez eu já falei isso aqui, mas veio o Espírito me lembrou agora. Nós estávamos numa situação para resolver lá na igreja, com construção, com muita coisa, e um dizia uma coisa, outro dizia outra, e teve um que olhou e disse assim, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha dado fé. Se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha dado o material. Ele deu um caminhão de material, deu ferro, deu cimento. Aí eu disse ao pastor, eu digo, olha, o coração dele onde estava? Na amostração. Uma apresentação. Né? Aí ele ficou olhando para mim, eu digo, meu irmão, é o seguinte, você está se amostrando, mas não fique assim, não. Porque Jesus está precisando disso, não. A casa do Senhor, ela é mais bonita e melhor do que essa daqui. Glória a Deus. Aí ele olhou para mim, será, pastor? Será, prefeito? Eu digo, com certeza. Porque a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É verdade. Meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus na nossa vida, a principal vontade de Deus na nossa vida, é que nós nos santifiquemos para vê-lo face a face. Glória a Deus. Se a gente continuar, irmão, buscando a Deus, orando ao Senhor, nos consagrando a Deus, nós iremos ao céu. Amém? Amém. Essa lição, eu estava lendo ela hoje pela madrugada, e ela falou muito ao meu coração. E eu estava, naquela época, a gente estava resolvendo muita coisa, e eu disse para mim mesmo, eu disse, Senhor, eu não vou nem mais falar daquilo ali. Eu não vou me demorar, irmãos. Eu andava inquieto naquela época, com uma situação. Abandono. A igreja, ela estava passando por uma situação terrível. E naquela época, nós estávamos com um pastor fazendo seminário e trabalhando. Aí ele largava do trabalho, do hotel, ele era recepcionista, e ia para a igreja nos domingos. Só ia nos domingos quando aguentava. E naquele domingo, irmãos, estava eu, irmã Gina, que já dormiu no Senhor, Levi, que era presbítero, eu diácono, e eu disse, Levi, não existe isso. Um dia de domingo, nós 4 na igreja. Eu digo, Levi, não existe isso não, Levi. Vamos reclamar. Vamos reclamar agora. Vamos fechar a igreja. Fecha, não fecha, a irmã Gina já velhinha, não fecha, não. Não, vou lá. Vou falar com o pastor Souza, que era o responsável pela regional. Meus irmãos, foi idêntico a casa do Babô e essa avenida aqui. Só que no sentido contrário. Quando nós saímos da rua, pegamos a avenida, lá vem o pastor Fernando. Vamos para onde? Para lá. Eu. Para lá. Para não vai voltar, bom. E conversou, e ele é bem calmo. Conversou. Hoje está desviado, viu? Ore por ele. Pastor Fernando, José Fernando Martins. E esse homem conversou com a gente e voltamos.
Chegou na igreja, chamou a irmã Gília, que era junto à igreja, a casa dela. Vamos começar a escola. Isaías, não lembro mais, Isaías 6, era o título da lição. Pastor Fernando, quando abriu, que ele começou naquela palavra lá que diz assim: Santo, 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 Deus tomou ele. E disse para mim, eu era o mais exaltado na época. Deus disse para mim assim: homem, tu vai ver o que é que eu vou fazer. Vou eu abalar a estrutura física dessa igreja. Aí fez assim, para a igreja toda. No tempo certo eu vou fazer. Eu vou encher. No meu tempo. E falou. Eu fui me aquietando. E glorificando a Deus, passaram os irmãos. O pastor Fernando formou-se, casou, veio trabalhar na igreja e a igreja começou a crescer. Do nada, o pastor Fernando saiu da igreja, veio o pastor Miguel. Quando o pastor Miguel chegou, a igreja continuou a crescer. Aí houve o desejo de construção e a necessidade de aumentar a igreja. E conclusão da história. Conclusão da história, irmãos. Como lá tudo era conversado previamente e as opiniões tinham que prevalecer, aquela que tivesse a melhor proposta ganharia, né? E mexeram, falaram, a gente conversou à tarde, um domingo, aliás, um sábado, começou mais ou menos umas 3 horas da tarde, foi até quase 11 horas da noite. A gente reunido para ver o que é que podia ser feito. E aí resolveram, quem foi que eles resolveram para ficar responsável pela construção. Denominaram o responsável para a construção, né? Djalma. Meus irmãos e minhas irmãs, eu larguei de 6 horas da noite, cheguei em casa, tomei um banho, comi alguma coisa, peguei uma talhadeira, peguei a marreta e fui para a igreja. Acredite, irmãos, quando eu subi, ela é assim, nessa parte aqui, eu subi para destelhar, para começar a quebrar a parede, para colocar as primeiras vigas. Aí o Espírito Santo falou comigo, olha, estou eu mexendo. E ele mexeu e a igreja cresceu, reformamos a igreja. E a minha saída dessa igreja foi porque o pastor levou um cidadão bêbado, amando dessa pessoa que deu todo fé, e essa pessoa queria que o bêbado fizesse. Aí o bêbado disse assim, fica uma viga de 10 por 10. Eu digo, dá certo não. E começou aquele negócio, no final eu disse, olha, pastor, o senhor bota aí para fazer junto com esse aqui. E quando for inaugurar, eu fico lá do outro lado da rua, porque a laje vai cair. Irmãos, uma coluna, uma viga com mais de 3 metros, quase 5 metros. Está aí o construtor, o Babu fez edificação, o Babu conhece de construção. Uma viga, uma coluna 10 por 10, já pensaram? Não. Mas tudo estava no projeto do Senhor. Foi feito tudo direitinho. Eu bêbado não ficou outro pedreiro. O que deu o ferro prevaleceu, tinha que prevalecer a opinião, porque ele tinha dinheiro, dizia, não, isso aqui o dízimo melhor. Quando um dia eu disse a ele, irmãos, o teu dízimo vai te levar para a perdição. Porque, irmãos, está aí essa lição. Tudo isso eu contei
para que a gente possa ver o seguinte: a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Glória a Deus. Amém? A gente luta o dia, briga, fala, reclama, e a igreja vai, vem, volta. É o reino de Deus que é assim. Não é verdade? É o reino, irmãos. O reino de Deus, ele não é assim nem assim. Ele é assim, ó. Né? E ele, a tendência é quando aí a pouco ele está começando a fazer assim, ele cresce. Igreja tem esses problemas. Igreja, às vezes, ela está assim, ó. Daqui a pouco Deus faz isso, daqui a pouco faz isso. Mas sabe o que é? São essas coisas que eu acho. A vontade de Deus tem que prevalecer. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. A vontade de Deus tem que prevalecer. Se eu estava dizendo a favor do sábado, foi? O grão tem que morrer. Se o grão não morrer, não dá fruto. E essa história de dizer que crente é para dar fruto. O fruto digno de arrependimento. É o que a Bíblia diz. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então ore por mim, ore por nós. Nós estamos envolvidos numa obra, irmãos, que não é fácil. Satanás não está fácil. Nunca foi nem vai ser. Eu estava orando pela madrugada, irmãos, eu senti uma opressão tão grande, que parecia até que tinha alguém empurrando assim para baixo. De madrugada eu não consegui dormir, aquela agonia com Jesus, mas eu vou amanhecer o dia orando, Senhor, eu vou lá, eu não vou desistir hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar graça, e eu vou colocar a lâmpada lá, eu vou colocar a energia ali. Quando foi agora de tarde, depois que tudo passou. Foi que hora era aquela? Quase 4 horas. Pronto. Irmãos, quando eu cuidei na vida, a escada estava num pontinho assim. Ela ficou em pé assim, e eu lá em cima arrumando o negócio. Quando eu olhei de lado assim, estava lá. A escada segura num pedacinho assim, irmãos, olha. E eu parei, as duas mãos soltas, eu agarrado, Jesus só me segurando assim. Quando eu olhei, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Mas consegui fazer. E quando eu estava saindo, quando eu montei na moto, eu disse, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor prevaleceu mais um dia na minha vida. E está lá. Quando eu cheguei, eu estou ansioso, parece até que não, mas eu estou ansioso para ligar lá para ver como é que ficou. Vai ficar bonito em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui de novo glorificando e exaltando o nome dele, para a glória dele. Amém? E no final de tudo, irmãos, aquele camarada que estava querendo fazer tudo aquilo, ele foi embora com raiva porque ele queria que a igreja elegesse ele presbítero e ele não foi eleito. Aí ele disse assim, aqui eu não fico mais. Pegou a mulher dele por aqui assim, saiu. Ele vai embora. E anos depois a gente se encontrou. Eu digo, e aí, cara, como é que tá? Ele disse, rapaz, tá pior. Meus filhos tudo desviados. Eu digo, mas por quê? Ele disse, porque eu não consegui, daquele dia em diante que eu fiz aquele gesto, eu não consegui ter mais paz. Foi embora. Os filhos tudo desviados. Tem um, eu mostrei a netinha dele. Foi, netinho? O camarada é criado na igreja. Se você vê hoje, ele levanta a bandeira de Satanás. Ele é adepto de Satanás mesmo. Eu vi pequenininho. Está lá, cheio de coisa no pescoço, tatuado, um monte de coisa. De Jesus tenha misericórdia. Mas por quê? Não aguardou em Cristo. A vontade de Deus tem que prevalecer na minha vida. Irmãos, eu quero aqui confessar uma coisa. Eu, por mim, não estaria mais fazendo nada. Você pode acreditar. Mas, se eu não fizer, eu vou pegar descendo para o inferno. Não tem outra não, irmãos. Não
tem outra. Não tem outro caminho. Se não fizer a vontade de Deus, sofrendo, gemendo, chorando, se não fizer, a gente vai. Eu digo a gente, não é que ninguém aqui vai, não. Mas eu digo por mim, porque o Senhor disse, eu abro a tua sepultura e tu desce. É difícil, mas Deus é maior. Amém? Soberano Deus, obrigado por tudo, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas. Nos conceda uma noite em tua presença. Pai, que nós tenhamos um sono reparador. Que nós tenhamos, Deus, revelações, Senhor. Que nós tenhamos, Pai, sonhos. Que nós tenhamos, ó Deus amado, em nome de Jesus, cada dia vontade mais de trabalhar para Ti. Obrigado pela vida de cada um das Tuas filhas aqui representadas, Pai. Obrigado por cada vida aqui também dos homens que aqui estão. Toma em Tuas mãos a nossa vida. Nos leva em paz, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Muito obrigado, Deus, pelos aqueles que contribuem, pelos aqueles que não contribuem, Senhor. Fale aos corações deles para que eles possam contribuir, porque só assim, Pai, a Tua obra vai crescendo, também materialmente falando. Obrigado pela disponibilidade daqueles que doam, daqueles que trabalham. Pai, continua trabalhando no nosso meio, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia. E dessa misericórdia, Pai, eu pessoalmente me prevaleço, porque eu sou guiado, guardado pela Tua mão. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs.